Programa não indicado para menores de 10 anos. Esse é o Fala Série. Esse é o presente, passado, o programa do presente, passado e futuro. E hoje nós temos Alex Caeiro, Cláudio, Odegão Dourado, Edson Oliveira, Márcio Neves, Márcio Neves, Vinícius Schiavini e o Vinícius Schiavini falando sobre a série do grande herói criado por Chespirito. Nessa parte 1 nós falamos dos acessórios, das habilidades e até de quem são os pais do Chapolin. Você pode mandar o seu comentário através do Twitter, @fala_série, no facebook.com/falasérie, no e-mail falasérie@dimensãonerd.com, no site dimensãonerd.com, no Fórum Universo e no telefone vermelho da Combo, 11 9744 Combo. Muito bem, estamos aqui para falar de Chapolin. Então, primeiramente, vamos chamar os que falaram de Chaves. Nós temos o Alex Caeiro. Opa, tô aqui. Gravando 2 vezes no mesmo estado. Não, saí, eu mudei estado. Já? Já, ué. Agora ele é líquido. Que piada. Meu Deus do céu. A última vez que a gente gravou eu tava em Brasília, agora tô em Belo Horizonte de volta. Meu Deus! Eita, rapaz. E a próxima vez que a gente gravar, não sei onde eu estarei. Ai, meu Deus. Não quer mudar seu nome pra Carmen Sandiego, não? Tá aqui o Bruno Urbanavícios. Bruno Urbanavícios, Xerrém. Aliás, Bruno Urbanavícios que está gravando de um café porque fizeram um complô pra ele não ter internet na casa dele. Agradeço aquela maldita operadora simbolizada pelo bonequinho, né, que anuncia toda hora na televisão, que cortou a internet no meu prédio inteiro, né? A segunda Dilma foi o FHC. Não, é Não capaz. reclame disso meus clientes, pô. Não, ok, foi pra isso que a gente apoiou privatização, né? Tá certo, velho, beleza. Ai, tá tudo errado. Tem as peatas da casa, Edson Oliveira e o Márcio Neves. Era melhor ter chamado o Papaléguas ou o Pato Donald. Não contavam com a minha astúcia. Time is money. Temos Cláudio, o Dragão Dourado. Piadas boas, Chirion. A gente já percebeu. E tem estreando aqui o Irley com Taifer. Pô, geração escudo amarelo, CH escrito em vermelho, Xirrim! Já chegou o disco voador, embora isso seja de Chaves, mas a gente compreende que é o mesmo universo e tal, e estamos aqui, Xirrim. Gente, nós vamos falar hoje de Chapolin Colorado, que aliás a abertura original falava, né, mais rápido que uma tartaruga, mais ágil, como é que era? Mais rápido que uma tartaruga? Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais nobre mais que uma... inteligente. Lechuga, acho que é mais nobre que uma alface, acho. Tá escrito lechuga, né? Eles traduziram pra sardinha. É mais nobre do que uma sardinha, parece, né? Tanto é que tem até aquela piada do Festival da Boa Vizinhança em Chaves, né? Que fala mais nobre do que... E aí a Pops não lembra, que ela tá anunciando o número de Chapolin, né? Aí o Madruga fala do que uma sardinha, ela fala no refrigerador. Aí, tipo, eu acho que foi uma brincadeira, uma referência, um gancho pra fazer a dublagem também, criar esse ganho, né? Mas aqui no Brasil ficou mais nobre do que uma sardinha. E sardinha, convenhamos, é muito nobre, realmente. A gente super concorda. Ainda mais nos tempos de hoje. Super. Mas se for sardinha coqueira. Mostra um status, né? Não, tinha um comercial antigo que era um coqueiro entrando no restaurante. Era um coqueiro entrando. Coqueiro. Exatamente. Ele entrava no restaurante e aí o coqueiro falava, por favor, uma sardinha. Aí o garçom, todo mundo olhando, né? O garçom, sim, senhor. Aí um dos clientes fala assim, garçom, vocês sempre servem coqueiro aqui? O garçom, claro, é melhor que sardinha. Tudo se explica, tô falando. Tinha sardinha 88, Gomes da Costa, né? Tinha uma sardinha de monóculo na latinha. Qual que era essa? Essa daí eu não sei, não. Essa aí é da sua época, Edson. É a sardinha Monopoly, né? Não, mas o símbolo era uma sardinha de monóculo. Sardinha imperial, então. Não sei. Bom, o Friboi. Não, porque não é o Tony Ramos que anuncia. Meu Deus. Opa, boa. E agora Colorado. Sim. Né? Colorado, que é vermelho, né?
Mas Chapolin é gafanhoto, louva a Deus, né? É um insetinho assim, né? Se fosse pra traduzir ao pé da letra, o título seria O Gafanhoto Escarlate. Uhum. Caraca, escarlate. Porque na verdade não podia ser verde, né? Porque dava problema na tela, não tinha. Na verdade, eles não tinham o tecido verde. Ah, eles não tinham. Nas opções lá eles tinham azul, preto, branco e vermelho. O azul não dava por causa que também é usado no chroma key. Sim, O branco reflete muito. O preto, o Chespirito não gostava, sobrou o vermelho. O preto acho que simboliza a morte, parece que foi por essa razão eles limbaram o preto também quase que de imediato, porque de alguma forma poderia simbolizar morte ou alguma coisa agorenta. O Batman é muito agorento, na minha opinião. O Batman é cinza. Então tá certo, eu sou daltônico. Então, isso aí, na verdade, serve uma explicação. Na época, 20, 30 anos atrás, a cor preta, preto total, ela não aparecia bem na televisão. Ela, entre aspas, da mesma maneira que o branco refletia muito, o preto também. Ele meio que sobrava, sabe? Quando era filmado. Dependendo da TV, o branco ele ficava como os ruídos apareciam, né? Sim. E eu imagino que o preto dava o ruído negativo, né? O contrário. Exatamente. Era como aqueles vídeos lá de televisão em preto e branco dos anos 60 e 70, que assim tinha uma aura em torno do branco, de uma coisa brilhante com a coisa branca, assim, né? Isso mesmo. Então o branco total e o preto total eram evitados na televisão por esse motivo. Na verdade, eles ainda o são, de certa forma. Até comercial de, por exemplo, sabão em pó, eles usam o chamado branco-alvo, que tem, na verdade, uma tonalidade de azul. Pra não estourar, né, no vídeo. Mas isso tem a ver com coisa de designer, assim, que você coloca um pouquinho de preto, assim, de ciano junto com o preto, para o preto ficar mais preto. Sim, mas também tem essa questão do vídeo, né, de não estourar no vídeo. E o vermelho acabou se tornando muito interessante, porque existem poucos super-heróis que usam o vermelho, e todos eles são muito marcantes, né, pelo vermelho. O próprio Flash. Ninguém lembra do Flash de Joel Ciclone. Todo mundo lembra do Flash. É o cara que corre de vermelho. É verdade. O Joel Ciclone usa uma camisa vermelha. A camisa vermelha, calça jeans, né? E o capacetinho de mercúrio. Então, e nesse sentido, foi muito interessante ter ficado com o vermelho, né? Porque é muito chamativo. Os gaúchos gostaram. Metade, a outra metade queria. A torcida do Inter gostou. Isso aí, os colorados. Como surgiu o Chapolin Colorado? Ele foi quadro do programa do Chespirito? Isso. Foi um dos primeiros personagens que o Chespirito criou, né? Exatamente. Anterior a Chaves, inclusive, né? Bem anterior. O carro-chefe e tal, da carreira do Chespirito. No caso, Chapolin veio antes, sim, foi realmente a roda do carro, né? Então, ele surgiu como uma esquete, assim, assim como o Dr. Chapatin, que depois virou o que eles chamam de entremés, que eram as esquetes que antecediam um episódio com uma duração maior, né? De alguns programas, principalmente os das primeiras temporadas, já como programa independente, Chapolin, no caso. E aí... Inclusive tem alguns episódios que começam com o Dr. Chapatin e se tornam episódios do Chapolin depois. Eu lembro. Exatamente. Que é um negócio meio que assim, na metade o Dr. Chapatin simplesmente desaparece, aí ninguém faz de conta que ele nem existia, ninguém pergunta nada, cadê ele? Aí aparece o Chapolin. O Chapatin vai pra praça, atravessa a praça e o Chapolin aparece na praça. Como aquele episódio do Sonífero. Isso. Exatamente. Com poucas trancas, né? Parece. Isso. Né? Caraca, bem lembrado. Da mesma forma que pra Chaves tinha o popularmente conhecido Chompiras, né? Que aqui virou Beterraba, aqui virou tantos outros nomes, que eram um bandido mal sucedido. Que era Chespirito e Ramon Valdez, o Madrugão, né? Mas Chompiras não era o nome daquele boneco lá, do episódio do Ventríloco? Não, esse é o Sinforoso. Não, Sinforoso. Então, lembra. O personagem do artista que usava o boneco ventríloco lá, que era o grande Chori. E o Chori era o apelido do Ruben Aguirre assim, nos bastidores, né? Que teve um dos programas lá, Super Gêmeos da Mesa Quadrada, que anunciava o Ruben Aguirre como El Chori também. Fez lembrar que foi a primeira menção que eu vi o nome Roberto Bolens foi no episódio do Sinforoso.
Sim. Quando o Chapolin se passa por boneco, não sei quem pergunta assim: nossa, esse boneco parece real, quem esculpiu o outro? Ah, Roberto Bolanhos. Roberto Bolanhos, pode crer. Pô, eu tenho medo daquele boneco. Principalmente quando ele abre a boca, né? Eu comecei a ter medo do Sinforoso depois que fizeram a versão dele cantando Tô Fumando Crack, o grande clássico de MC Carol Bandida. Meu Deus do céu. Fica mais difícil. Obrigado, tá querendo esquecer isso. Obrigado, muito obrigado. E aí, Chapolin virou um programa próprio, virou, né, um seriado. Mas eu acho interessante que o Chaves, né, ele, queira ou não, tinha um cenário fixo. 1 ou 2, ou depois mais, cenários fixos. O Chapolin demandava um tempo do caramba, porque era difícil 2 episódios no mesmo cenário. Claro, era o mesmo cenário, mudava uma coisa ou outra, porque, né, o orçamento era baixo. O espaço era o mesmo. Se, por exemplo, o Chespirito aproveitava cenário usado em novela pra, de repente, gravar o sketch, né? Não sei. Uhum. Pô, fora o fato que era um programa semanal, né, cara? Ele tinha que entregar um episódio por semana de... Quer dizer, de Chaves e de Chapolin depois que ambas já estavam no ar. Então, tipo... Imagina, né? Imagina como é que era. E principalmente pra gravar, pra decorar todo o texto. Eles ensaiavam, passavam alguns dias ensaiando, pra depois então gravar. E era tudo meticuloso e tudo mais. Complicado, cara. Era um trabalho de gênios mesmo. Eu acho que era uma entrega de gênio, né? Na questão da concepção do texto até a criação mesmo, até passar, né, da tinta pras mãos dos atores. E depois da realização deles, assim. Eu acho que é magistral. Eu acho que o segredo tá bem aí, né? A genialidade, né, imposta, assim, injetada nas entrelinhas. Era tudo fazia sentido, cara. Era meio impossível naquela época, até pelo baixo orçamento, como foi colocado, mas, caraca, saía, entendeu? Se saía, saía, entendeu? Se pegar, por exemplo, questão, vamos falar só de séries de humor, mas se pegar o que era produzido no Brasil ou nos Estados Unidos na época, era tudo sitcom, né, nos Estados Unidos principalmente, sitcoms que basicamente tinham um único cenário, e no Brasil a única referência que você tinha na época era as duas, né, era Praça da Alegria, que era um único cenário, e os Trapalhões, que o máximo que eles tinham eram 3 cenários, que um era o apartamento, onde os 4 deveriam morar, ou uma pracinha ou algo parecido, mas não fugia disso. Não tinha família Bronco? A família Trapo também, acho que era dessa época, não era? Isso, era, mas é aquela coisa, é um único cenário. Não sei, teve a Grande Família, a primeira versão da Grande Família que a Globo fez nessa época e tal, que devia usar um cenário fixo. A família na época era, como o Chespirito usava cenário de novela também. A gente nem precisa ir tão longe, o próprio programa, o Sai de Baixo lá, que era um cenário só também. Sim, e nessas que eu acho fenomenal o fato de que quando eu conheci Chapolin, quando eu comecei a assistir, de que toda vez que tinha abertura e aparecia Chapolin e tudo, você simplesmente não tinha ideia do que poderia aparecer. E, na verdade, até hoje, se você for assistir, fica naquilo. Será que hoje eu vou ver uma história de Velho Oeste? Será que é do futuro? Será? Né? Sim. Porque, por exemplo, aparecia lá o Chapolin com a roupa normal dele no ambiente de Velho Oeste e ninguém estranhava aí que ele tivesse, sei lá, com um traje futurista. Né? Ele apareceu em Vênus. Cara, ele apareceu pros alienígenas lá que falavam tudo na língua do U. Sim, os venusianos. Claro. Ele era conhecido da vizinhança, não tinha problema em ver ele por aí. Aliás, esse episódio aí que ele vai pra Vênus e que tem os famosos aerolitos, na minha opinião, Michael Bay se inspirou pra fazer Armagedon. Tem a ver. E ele desbancou National Kid porque lá em Vênus não tinha nenhum Inca. Mas o legal, né, é realmente isso. Ele tinha que criar coisas e aí, então ele podia ter se contentado em fazer, tipo, cenários de domicílio, então ele sempre ajuda famílias, mas não, ele aparece em coisas mais diversas. Olha a pirâmide, olha o Jeep atolou, né, o Jeep atolou a meio metro da fronteira, né,
Então tinha esse lance. E aliás, existe a brincadeira de que existe o Doctor, né, de Doctor Who, que é o mestre do tempo, e existe a brincadeira de que na verdade o Chapolin também é, né, porque ele está em todos os momentos do tempo e do espaço. Isso é verdade, porque assim, se ele tiver um superpoder, o único superpoder que ele tem é do teletransporte, que é capaz de se movimentar pelo tempo e pelo espaço em todas as épocas, mas só isso também, porque da super força ele nunca teve, tá? Ele tem um poder de estar sempre próximo quando alguém tá precisando dele, né? Agora ajudar mesmo que é bom não consegue quase nunca, né? Isso daí é detalhe. Aliás, quais são as habilidades dele, vamos dizer assim, os acessórios dele? Porque habilidade ele não tem nenhuma, né? Não. Ele não é rápido, ele não é ágil. Depende. É porque a câmera naquela época não conseguia captar todos os detalhes em 3D do Chapolin. Se fosse hoje, talvez, eu acho que, assim, de forma aprofundada, acho que a gente até poderia rever os nossos conceitos, assim. Eu acho que ele era bem à frente do tempo dele, por incrível que pareça. Embora seja aquela coisa meio que engessada, né, de um ser humano normal, né, que é super porque os outros o veem assim, mas sei lá, eu acho que, enfim, a gente tem que listar, né? É bom, ajuda, né? Mas assim, eu acho que era genial pra mim, pelo menos, colocando a minha opinião até nos acréscimos, tipo a corneta paralisadora. Pra mim, acho que é genial, cara. Ele conseguia parar um avião. Vocês têm ideia do que é isso, cara? Televisa mandou muito bem nessa parte. Muito bem. E já foi chamada de buzina paralisadora também. Buzina paralisadora. Tem episódio que é a buzina. Eu gosto mais da buzina. Né? Eu acho que o corneta é mais clássico. Eu acho que foi falado mais vezes, mas buzina também é porque o som é de uma buzina, né? O instrumento em si é uma buzina. Isso, entendeu? Tipo de bicicleta, né? Isso. Na única vez que foi uma buzina de verdade foi que parecia uma buzina de bicicleta. Isso, exatamente. Acho que tudo no Chapolin, pessoalmente falando, é genial, cara. Aí pular pras pastilhas encolhedoras, que também são pastilhas na Nicolina, né? Então, varia muito. Não, teve 3 nomes, assim, que é a pastilha encolhedora, que é o que mais vezes apareceu na dublagem, e tem pastilha de polegarina. Isso aí. Pastilha de Nicolina. As pílulas de Nicolina, né? Se lembrar, o próprio nome do Chapolin, cada um dos dubladores chama ele por um nome. Isso. A Florinda chama ele de Polegar, o Madruga chama ele de Vermelhinho. É Polegar vermelho, né? Polegar vermelho, vermelhinho e depois só Chapolin ou então Chapolin colorado. Conste, só Chapolin colorado foi tipo depois da primeira leva que foi dublada, acredito que em 84 pra TVS ainda. Então, tipo, não estavam habituados, então eles estavam adaptando, as vozes eram diferentes. A voz do colocada na dublagem pro Chapolin era aguda. É bom, não sei o que não sei. Era assim, porque eles estavam calibrando, eles estavam procurando o tom, né? Assim, pro personagem. Então eles estavam, por exemplo, da mesma forma que em Chaves, nos primeiros episódios, Chiquinha era Francisquinha e Madruga era Seu Ramon, entendeu? Então é aquele período de calibragem, começando a dublagem, então vem as adaptações e tal, então é caracterizado dessa forma. Os primeiros episódios dublados não tem nem a ver com temporadas lá de fora da série original, mas os primeiros episódios dublados é que tiveram esse lance de polegar, né, e vermelhinho, principalmente naquele episódio do Cleptomaníaco, né? Aquele episódio que ele encolhe pra escalar um muro quando alguém puder simplesmente botar ele lá no alto. Que aquilo é o inferno, porque cada um chama de um jeito. Tem os vermelhinho, vermelhinho. Aí você fica inferno, combina pra chamar de uma coisa só, caralho. É diferença, gente, mas mais uma vez, o programa ditando tendências, provavelmente a DC copiou o Electron do Chapolin, olha só. Não, também não força a barra, meu querido, não força a barra. Falamos do Ramones no Chaves e agora você inventa essa. Não, por favor, não me inventa dor de cabeça. Então eu vou falar que o Mjolnir foi copiado da marreta biônica. Se ele tivesse aparecido depois da marreta biônica, era uma possibilidade, mano, de cogitar. Mjolnir é a marreta biônica com Pikachu dentro, é isso? Aliás, vamos lá. Se o Thor e o Chapolin desferissem o martelo contra a marreta,
o que aconteceria? Um velório. Empate técnico, né? Verdade. Mas acredita uma onda de choque, o que acontece? Um velório. Só isso. Então eu pergunto. Eu discordo, mas... E agora? Quem poderá nos ajudar vindo do Rio Grande do Sul? Boa pergunta. Era pra eu falar eu? Era pra você falar. Eu, Muggles, super motivado. Desculpa, gente, eu tava perdido. Muggles, se a Mjolnir do Thor e a marreta biônica se encontrassem em combate, o que aconteceria? Quem venceria? O Fala a verdade. Com certeza. Aí... Não, mas tem até aquela série de um desenhista aqui do Brasil que ele faz encontros de personagens de quadrinhos, séries, enfim. E aí, tanto que a piada é The Sledgehammer and the Mjolnir Hammer. E pelo que deu a entender, com certeza uma marreta biônica ganharia, hein? Não é fácil, poxa. Sem contar que é capaz da marreta biônica ganhar. O nome em inglês é maravilhoso, né? Sledgehammer. Bionic Sledgehammer. É isso. É, porque o Mjolnir é só o Hammer. Aí a marreta biônica Bionic Sledgehammer. Tem um Sledge a mais no nome, aí vantagem. É mesmo, cara. Bom, além das pílulas, além da marreta, além da buzina, nós temos as anteninhas de vinil. Oh, Jesus, eu esqueci das anteninhas de vinil. As anteninhas de vinil que estão detectando, ou segundo Chaves, detestando a presença do inimigo. Ainda serve de GPS. Pela coragem do Chapolin, as antenas de vinil detestam o inimigo mesmo. Total. Mas é muita capacidade numa só pessoa, entendeu? Por isso que um Vingador com certeza não chega perto. Até porque a vingança nunca é plena. Mata algo e envenena. E o Vingador tá preso no mundo do Caverna do Dragão, né? Não pode fazer nada. Mephistófeles é você? Certeza que não é. Tyrion, não estou mais aqui. Aliás, já falando desse episódio, porque na verdade esse é um episódio em que o Chapolin conta a história, mas ele não aparece. Depois isso foi feito também, né? O Chapolin, vou contar uma história para vocês, e depois ele não aparece mais. Não aparece, né? Exatamente. O Chapolin não aparece mais. E tem o Mephistófeles, que faz a oferta, né, para Fausto, da varinha do Shirrin, Shirrin, para as coisas aparecerem, Shirrin, para elas desaparecerem. Compreendeu? Só abrir um parênteses, pode continuar, chefe. Estamos aqui, bati continência, é nóis. Mas a varinha era tipo a agência bancária, né? Porque eu falava uma coisa e aí eu entregava outra. É o mal do gênio, cara. Você nunca sabe o que vai receber. É isso aí. Se você não for extremamente específico, né? Pois é. Mas talvez isso tenha a ver realmente com a clareza dos pensamentos, entendeu? Acho que é essa a colocação. Acho que, por exemplo, quando ele coloca esse idiota, ele desaparece, então porque, né? Tava óbvio que o idiota na situação não era ninguém mais do que ele mesmo. E ele desaparece. Pra onde ele vai? Talvez lá junto com Thor na Caverna do Dragão. Mas, tudo bem. O episódio anterior. Mas, enfim. Então, e esse lance do Shirrin é muito divertido, porque criou esse lance, né? Qualquer pessoa que curte Chapolin, né, pode fazer a referência pra outra do Shirrion, do Shirrin. A gente vai viver uma geração onde as crianças vão fazer esse tipo de piada e os professores vão dar risada. Exatamente. Exatamente. Não, os alunos vão fazer esse tipo de piada e os professores vão botar ele em suspensão. Ué. Como faz? Pra ficar tudo em casa. Você adorei sua piada, vamos contar ela pra diretora. Mas, não, cara... mas isso do Chapolin não aparecer no episódio é sempre que ele ia contar uma história, né? Tanto na Branca de Neve, quanto no João e Pé de Feijão. Não, João... Não, o alfaiate... É o alfaiate... O alfaiate valente. Alfaiate valente, isso. Isso, obrigado, tá lembrando. É o esquema, cara, de abrir um livro e você dar vida ao personagem, entendeu? Tipo, tem um do Leonardo da Vinci também. Sim, cara, isso é muito bom. Tem um episódio muito louco pra mim, que é um que eles vão pro espaço. Bem lembrado. Do Cristóvão Colombo, velho. Não é esse. É um que até passou já no
cinema em casa como filme, que é 1h30 no mínimo de episódio. Em parte, né, que acho que é de 80 ou 81 convertido, tipo, foram episódios que viraram filme, né, acho que veio com essa divisão pro SBT e tal, e aí eles dublaram como um filme, mas eram episódios da série Chespirito, que depois, né, eu lembro desse também, né. Então, aí acontece, pô, isso é mítico, cara, pode crer, eles vão pro espaço mesmo. E nesse lance do Chapolin, né, ele tem todas essas habilidades, mas uma coisa que eu quero ressaltar é o fato de que o escudo do peito dele não é no mesmo formato do Superman, como poderiam até bancar, mas é um coração. Por que de tantos símbolos que eles poderiam usar, é um coração? Que o Chapolin é feito de coração. E Chapolin é filho de um super-herói, não sei se vocês sabem, mas Chapolin é filho de um super-herói dito pela boca do próprio personagem num quadro, já de Chespirito, com o próprio Chespirito, bem mais velho, já perto até de parar. Então ele fala que era filho de um par famoso, cara. Vocês sabem, virou quiz. Valendo uma marreta biônica. Pode olhar. Peraí. O Chapolin é filho do Mati? Não! Eu pensei essa mesma piada, mas como era infame demais, eu preferi calar a boca. Bom, ele chamava Luiz Além, mano. Superman. Eu prefiro evitar a fadiga. Isso aí. Ele é filho do Superman, cara. Ele é filho do Superman? Bem esse segredo, pelo amor de Deus, pode crer. Com a Mulher Maravilha. Ele é filho do Superman com empregada mexicana, né? Teoria. Não, com Lois Lane, cara. Superman com Lois Lane deu Chapolin. Não deu Beyblade, não deu ruim. Deu Chapolin, mesmo. Não deu Beyblade, foi ótimo, cara. Deu Beyblade, pô. Deu Chapolin. Depois dessa eu nunca mais confio no coração das cartas, né? Que fofo. A culpa das estrelas, já vou falando. É isso aí, tudo não. Então, mas também cara, o escudo dele é o escudo do Chapolin é um upgrade porque ele não tem uma letra só, ele tem duas, né? Tem o CH. Mas é que no idioma espanhol o CH ele é considerado como uma letra só. É um único fonema, que é o Che. Eu tinha ouvido falar que eles fizeram uma reforma que daí não tinham abolido essa do dígrafo do CH ser uma letra, né? Chanfle, sim. Não, mas é aquela coisa, aboliu, mas não foi regulamentada a lei. É igual acento em algumas palavras, aboliu, mas todo mundo não usa. Eu só sabia da história do Chapolin ter o uniforme vermelho porque não aparecia as manchas de sangue, só sabia disso. Que isso? Também. Porque o Chapolin começou meio focado pros adultos, eu acho. Eu acho que era pra todo público, né? Mas ele teve um episódio que atirou de mão armada contra um vilão. Então, quando a empresa, a emissora começou a receber uma enxurrada de cartas porque no horário que passava as crianças estavam muito vulneráveis àquela informação toda, então eles começaram a fazer, né, aquelas ligações internas que, poxa, alguma coisa tá errada aqui, a gente tem que, né, reforçar a raiz dessa história, tipo, o que vamos fazer? O que é prioridade, né? E se envolvia crianças, as crianças se tornaram prioridade. Esse lance, vamos dizer assim, ele foi usado como piada num episódio do Chapolin. Ele tá no Velho Oeste, ele tá dentro do salão, e aí o dono do salão joga ele pra fora, e aí ele volta, o cara joga de novo, aí pergunta o que tá acontecendo, ele fala que ele tá tirando os rótulos das garrafas. Falou, por quê? Falou, porque nesse horário não é permitido fazer anúncio de bebida alcoólica. E aí é nesse ponto que a história se tornou um pouco convencional, talvez um tanto clichê em certos... Eu não acho. Mas assim, em certos aspectos, porque tinha que ser moldado para as crianças, porque passou a formar caráter. Tudo forma caráter de certa forma, né? Depende de quem tá, de como você recebe a informação, principalmente da sua faixa etária. Pra criança, toda informação é informação, para adolescente também, para todo mundo, na verdade, né? Só que uns são mais vulneráveis às informações que chegam e outros menos. Mas Chapolin tinha um pouco disso, e como se tornou o herói referência, né? Herói nacional e herói representativo do terceiro mundo, né? Da América Latina, então, bom, algumas coisas precisaram ser feitas e foram feitas, e que bom que foram feitas, porque imaculou, de certa forma, um personagem que não merecia realmente sujar as mãos dele com nada além do que saquinho de alfafa. Falo mesmo. Então, $12 um saquinho de alfafa. Formou o nosso caráter, imagina das crianças de hoje em dia, né? Cara, formou o caráter até do Matt Groening, do Simpsons, tanto que ele colocou a abelha lá. Cara, deixa eu falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses, desculpa o êxtase.
Mas eu dublei, eu fui o Chapolin na versão Simpsons, eu dublei Simpsons, eu sou dublador, né, aqui no Rio de Janeiro, há quase 10 anos, esse ano eu cumpro 10 anos, e de repente eu fui chamado pra fazer os Simpsons, e a gente só sabe o que vai fazer na hora. Eu nunca tinha visto Simpsons na minha vida, eu não tinha TV fechada e a internet também era naquelas condições, tem uns 3, 4 anos e tal. Eu nunca fui muito ligado, eu nunca me liguei tanto na série, né. E aí de repente eu entro dentro do estúdio, e aí eu tinha que fazer o Pedro Chespirito, o abelhão, que era num episódio, acho que da 19ª temporada e tal, que até o título do episódio tinha abelhas também. Ele era picado por uma abelha. E aí ele fala, ai, parem, que eu sou um de vocês e tal. Eu fiz o abelhão. E aí depois, quando eu me dei conta de que, tipo, era o Chapolin, na versão americana, eu falei... Cara, como assim? Entendeu? Foi impactante. Então eu meio que já colidi com esse universo que é parte do meu próprio. Assim, dessa forma direta, entendeu? No susto mesmo, entendeu? Qual que é o nome do personagem no Simpsons? É Abelhão, mas o nome dele na verdade é Pedro Chespirito. Eu não sabia, nunca tinha ouvido o nome dele. Cara, é reconhecido até pelo próprio Matt, né? Ele criou baseado no Chespirito mesmo, né? Desculpa, cara, não queria explodir tua cabeça, pelo menos não hoje. Acho que tudo de cada vez, então... Não, mas ele já tinha falado sobre o Chespirito, que ele era fã dele pelo humor que ele tinha feito, que ele tenta colocar muito nos Simpsons o humor que tem no Chapolin, a sutileza, a coisa do acaso, a coisa da não necessidade de apelação, né? Que o Simpsons tem, que o South Park não consegue ter e que o Family Guy não consegue ter também. É aquela coisa de saber trabalhar com humor de forma muito sutil. E tipo, era engraçado que toda a situação criada em nome do abelhão, que era o Chapolin, né, no universo Simpsons, era tipo assim, eu lembro de uma que ficou bem marcante, que eu falei, caraca, era ele dando voltas em torno de si mesmo, ele, ai, eu tenho que escapar, uma coisa assim, e o Bart e a Lisa sentados morrendo de rir daquilo, ele dando voltas, não tava fazendo mais nada. Então eu acho que isso reflete um pouco do que era Chapolin, era uma coisa que inexplicavelmente era engraçado, porque você não conseguia encontrar a razão, não conseguia apontar a razão do porquê era tão engraçado, entendeu? Por isso que tentam explicar a genialidade. Genialidade não se explica, cara, se recebe, se vive, se passa adiante, assim, eu entendo dessa forma, né? Acho que um trabalho como esse, como Chaves e Chapolin, acho que dispensa até ser decifrado, porque, entendeu? É puro, é bom, entendeu? Foi feito com sentimentos e tal, e sem apelação. Eu acho que é essa a chave, né? Essa a ligação. Você ouve esse programa na Combo Podcast.